esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa. Ele nos observa e sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Ele entrou em casa, ele está na mesa. Ele nos observa e sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor.
na mesa, Ele nos observa e sabe que o esperamos. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa e sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. 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 Jesus, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos Quem tu és, ao som da tua voz. os nossos corações queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Obrigada, Jesus. Não tenho palavras Você pode declarar pra isso? Erga suas agradecer mãos. tua Oh, bondade. Jesus, nós não temos palavras para Dia agradecer. após dia, Aleluia. me cercas com Obrigada, fidelidade. Jesus. Obrigada, Jesus. Nunca me deixe Não deixe. esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser vem de ti, Senhor. Não tem
tenho palavras. Nós não temos palavras, Jesus. Que bom, amigo Jesus, que o Senhor nos enviou o teu Espírito, que muitas vezes clama dentro de nós com gemidos inexprimíveis, que traduz o nosso choro, a nossa lágrima, o nosso clamor em oração, porque não sabemos orar como convém. Obrigada, Jesus, obrigada. Tudo que sou, Absolutamente tudo. e o que vier a ser vem de ti. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Aplauda o nome do Senhor, amém? É para Ele, é para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você pode abrir a sua Bíblia agora, amém? Com o coração grato, amém? Gênesis capítulo 37, versículos 2 ao 11, amém? Aleluia, 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 aleluia. Erabasorerabaxê, queiramanachera labassou. Oh, obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nos alcançou. Obrigada, Jesus. Obrigada pela tua palavra, pelo teu cuidado, Senhor, com as nossas vidas, pela tua direção, pela tua correção. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Ele é o único digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Amém. Aleluia. Gênesis 37, versículos 2 ao 11, conta a história de José. E a palavra diz o seguinte: esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles, dos irmãos. Ora, Israel gostava mais de José que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos: tive outro sonho, e dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos o sonho, o pai lhe repreendeu e disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Amém? Eu acredito que muitos aqui, a grande maioria, deve conhecer a história de José, amém? Eu vou estar falando superficialmente da história dele, para nós trazermos ao entendimento algo aqui nessa noite. E a narrativa começa dizendo que ele tinha 17 anos, amém? Era a história de um jovem, então.
E diz que esse jovem, ele conquista o amor do seu pai, mas provoca a ira e a inveja dos irmãos. E a primeira porção que lemos aqui, ela fala que José teve sonhos, amém? Você viu aqui? Deus deu sonhos a José. Então os sonhos vieram de Deus, amém? Os sonhos de José foram dados por Deus e eram sonhos proféticos. Os sonhos de José eram como visões que prefiguravam exatamente, profetizavam aquilo que Deus faria com ele. Deixa eu dizer uma coisa, Deus te deu sonhos? Talvez dormindo ou acordado. Talvez alguém já foi usado em profecia. Talvez um homem de Deus, uma mulher de Deus já se levantou e declarou algo sobre a sua vida. Deus te deu promessas, amém? Quem tem promessas de Deus aqui? Glória a Deus. Mas vamos voltar aqui para José. O que acontece a partir dos sonhos de José? Tudo começa a dar certo. As portas começam a se abrir. O sonho rapidamente começa a se concretizar, sim ou não? Não. Não. Ele passa a ser respeitado pelos irmãos? Não. Pelo contrário. Nós podemos até imaginar que a vida de José talvez fosse mais tranquila antes dele ter os sonhos, sim ou não? Você consegue imaginar que antes ele era amado pelo pai? Ele estava ali debaixo dos cuidados do pai? Até ele ter sonhos. Sabe por quê, irmão? Porque todo mundo quer receber promessas, mas ninguém quer pagar o preço para o cumprimento das promessas. A questão é que todas as promessas de Deus, elas estão condicionadas à obediência. A palavra de Deus diz lá em Deuteronômio 28, eu vou parafrasear os versículos 1 e 2, para você entender como a promessa, o cumprimento da promessa, as bênçãos que Deus nos promete, elas estão condicionadas à obediência. Deus diz em Deuteronômio 28, se atentamente vocês ouvirem, vocês obedecerem, vocês guardarem os mandamentos do Senhor, todas essas bênçãos virão sobre vocês. Deixa eu te dizer uma coisa, bênção é fruto de obediência. Irmão, se nós obedecermos, a palavra que está dizendo que as bênçãos de Deus, elas correrão atrás de nós, ou seja, pedindo ou não pedindo, fazendo campanha ou não fazendo campanha, as bênçãos virão, se obedecermos. Por quê? Porque a palavra de Deus nos garante, agrada-te no Senhor, está lá no Salmo 37, versículo 4. Deleita-te no Senhor, e Ele concretizará, concederá os desejos do teu coração. Agora sabe qual é o problema, irmão? De muitos de nós, é que a gente se deleita em Deus, a gente obedece a Deus, mas aí a gente quer que Deus cumpra rapidamente, automaticamente, todas as promessas dele. Eu já recebi pessoas, e a gente fala muito de atendimento sem gabinete, não é para expor pessoas, mas é para trazer um entendimento prático. Pessoas no gabinete, pastor, eu estou obedecendo, pastor, eu estou me esforçando, pastor, eu estou fazendo, pastor, faz tanto tempo que eu abandonei isso aqui, abri mão disso aqui, deixei isso aqui, é mesmo, filha, faz quanto tempo? 1 semana. E Deus não me responde, eu não sinto a presença, Deus não fala comigo, eu não estou todo culto, eu estou fria, sabe? Oh, irmão, não é assim. É porque a nossa geração é fast food, a nossa geração é micro-ondas, a nossa geração perdeu o prazer da espera, a perseverança. Irmão, a bênção de Deus, ela vem no tempo determinado por Ele, amém? E a bênção de Deus, irmão, deixa eu dizer outra coisa que talvez te frustre. A bênção de Deus não é ter tudo que a gente quer. A bênção de Deus é ter o propósito cumprido na nossa vida. A vontade soberana que é boa, agradável e perfeita se cumprindo na nossa vida. Ainda que a nossa vontade muitas vezes vai ser frustrada, para que a vontade dele se estabeleça. Porque a bênção de Deus não se resume a ter as nossas vontades atendidas. Ainda que as nossas vontades se frustrem, os nossos sonhos se frustrem, eu quero dizer para você que no começo a gente não entende, irmão. Mas com o tempo, Deus nos prova que verdadeiramente a vontade dele não é apenas boa e agradável, ela é perfeita.
Vale a pena. Vale a pena obedecer, vale a pena esperar. Vale a pena se submeter, abrir mão, vale a pena. Amém? Então, voltando aqui a José, Deus deu sonhos a José que só seriam concretizados muito tempo depois. Você viu o tempo que José esperou? 13 anos José esperou para o cumprimento das promessas. Agora, será que Deus não sabia que aqueles sonhos iriam enfurecer ainda mais os irmãos de José? Será que Deus não sabia que aqueles sonhos iriam deixar os irmãos dele tão irados que iriam até mesmo vendê-lo ao Egito como escravo? Você acha que Deus não sabia disso? Sabia. É claro que Deus sabia, porque não há nada desconhecido para Deus. Ei, meu irmão, ninguém pega Deus de surpresa, ninguém surpreende Deus. A palavra diz que Ele conhece a palavra antes que ela saia da nossa boca. Ele conhece a intenção do nosso coração. Então, Deus sabia, mas Ele também sabia que as coisas que José sofreu, elas tinham seus propósitos. Mesmo que fosse difícil de José mesmo enxergar os motivos, naquele momento em que elas estavam acontecendo, existia um propósito maior. É isso que eu quero dizer para você essa noite, meu irmão. Por trás de todas as circunstâncias da tua vida, talvez você não esteja entendendo agora, talvez você não esteja enxergando o motivo pelo qual você está passando por determinada situação, mas eu quero dizer para você, existe um propósito. Amém? Existe um propósito. O fato de passarmos por tribulações, por desconfortos, não significa necessariamente que estejamos caminhando fora dos desígnios de Deus. É bem verdade, preste muita atenção para não tomar essa palavra de forma errada, porque é bem verdade que tem coisas que Deus permite acontecer para que nós possamos nos aproximar mais dele, porque talvez estejamos distantes. Coisas que não era exatamente o que Ele queria, mas Ele permite, para que nós possamos nos voltar para Ele, para que o nosso coração entre em contrição, em arrependimento. Existe uma palavra na Bíblia, que está lá no livro de Jó, que ela diz o seguinte: bem sei que teus planos não podem ser frustrados. Aí tem muita gente que carrega essa palavra e diz: não, eu recebi uma promessa de Deus, eu recebi um sonho de Deus, eu tenho uma profecia sobre a minha vida, então eu posso viver do meu jeito, viver a minha vida do jeito que eu quero, porque os planos dele não podem ser frustrados. Não, senhor, meu irmão, a gente acabou de ver aqui que os planos que Deus tem a nosso respeito, eles vão se cumprir se obedecermos. Os planos que não podem ser frustrados são os planos eternos. Fala de uma igreja triunfante que vai adentrar na Nova Jerusalém celestial, cantando, entoando louvores. A questão é, vamos mesmo estar lá com essa igreja? Depende da nossa obediência, porque a palavra diz que é ao que vencer. Ao que vencer, eu creio que nós vamos vencer, amém? Glória a Deus. Então tem situações que Deus permite, talvez porque estejamos desalinhados, como Ana, e Ele quer nos alinhar. Mas tem situações, irmão, que Deus permite para nos ensinar, para nos preparar, para nos forjar, para que possamos finalmente tomar posse daquilo que Ele planejou para nós na eternidade. Então, meu irmão, o que eu quero te dizer é que toda promessa passa pela prova do tempo. Ah, pastora, mas eu só queria saber por que ainda não aconteceu. Eu só queria uma explicação de Deus. Por que Deus? Você é filho de Deus? Amém? Glória a Deus. Se Jesus é o teu Senhor, se você entregou a sua vida a Ele, deixa eu dizer uma coisa para você: nós não precisamos sempre ter respostas, não precisamos entender para seguir adiante, para permanecer firme. Nós precisamos só ter convicção que estamos cooperando com a obra que está sendo aperfeiçoada na nossa vida. Se você tiver convicção de que você está cooperando com o Espírito Santo nesse aperfeiçoamento, que você está se permitindo ser aperfeiçoado, que você está em obediência a Deus, meu irmão, se você estiver fazendo a sua parte, espere, porque o próprio José levou muitos anos para ter suas perguntas respondidas.
Nós não precisamos ter nossas perguntas respondidas, o que nós precisamos é de fé. A palavra diz que o justo viverá não é pelas respostas, é pela fé. O justo não viverá pelas explicações, ele viverá pela fé. E fé é exatamente crer naquilo que eu ainda não vi, com plena convicção de que vai acontecer. Oh, meu irmão, José teve sonhos. E a partir desses sonhos, se você continuar lendo aqui, a partir de Gênesis 37, você vai ver que ao invés de tudo dar certo, tudo aparentemente começou a dar errado. Porque diz aqui na narrativa que depois de ter recebido os sonhos, José foi traído pelos irmãos, lançado numa cisterna, num buraco, vendido como escravo ao Egito. Agora eu quero te perguntar uma coisa: você consegue por um instante se colocar no lugar de José? Imaginar a dor da traição, da angústia, das dúvidas que ele teve? Irmão, eu não sei se você consegue. Às vezes a gente lê a Bíblia e a gente não se coloca no lugar, mas se coloca no lugar de um jovem que tinha tudo na casa do seu pai. E em poucas horas a realidade dele é completamente transtornada. E naquele, digamos que de manhã ele acorda comendo, tomando café da manhã na mesa com o pai, sendo abraçado, sendo beijado. E à noite ele estava dentro de um buraco preso, sem entender e sem saber o que aconteceria com ele. Oh, irmão, assim como José, quantas pessoas não tiveram as suas vidas? Talvez você esteja aqui e você teve a sua vida completamente transtornada em questão de minutos, diante de um diagnóstico médico. Estou bem, estou tudo bem, vou fazer um exame e descubro algo que muda, transtorna a minha vida. Sei lá, diante de um acidente inesperado, diante da descoberta de uma traição conjugal, em poucos minutos uma mensagem no WhatsApp muda completamente a minha vida, destrói o meu casamento, a minha família, os meus sonhos, os meus planos. Meu não, está repreendido. Estou me colocando no lugar de alguém que passa por isso. Sabe, então, pessoas que de repente, em questão de minutos, se veem em situações de desespero, de dor, de fracasso, sem entender por que estavam passando por aquilo. Você consegue agora se colocar no lugar de José? Ei, meu irmão, mais uma vez eu te digo, por mais difícil que seja a situação, como filhos de Deus, nós precisamos entender. Nós não precisamos entender, perdão. Nós precisamos confiar no Deus que rege a nossa vida. Amém? Você confia no Deus que rege a tua vida? Amém? Glória a Deus. Irmãos, quantas vezes nós usamos o nosso passado, porque entenda, José passou por tudo isso e ele chega ao Egito, concorde comigo. Se você concordar, é claro, concorde. Com todos os motivos para ser um jovem revoltado, amargo, um cara que não quer saber de nada, de ninguém, que não tem prazer em nada, porque foi traído, porque foi enganado, porque tinha tudo e agora tem que se submeter, porque era rei, era príncipe na casa do seu pai e agora passou a ser escravo. Sabe? E quantas vezes, irmão, a gente usa o nosso passado como justificativa para os nossos erros hoje. Ah, é porque meu pai fez isso comigo, minha mãe foi assim, eu não recebi isso, eu não sei fazer assim, eu não... Não, irmão, você tem algo que talvez o teu pai e a tua mãe não tinham. Você tem o Espírito Santo. Não tem justificativa. Você era porque antes você vivia morto em delitos e pecados, mas agora você recebeu o direito de ser uma nova criatura, de ser feito filho de Deus. Você consegue entender isso, irmão? Aquilo que fizeram contra você, aquilo que disseram contra você, não tem o poder de mudar aquilo que Deus escreveu e determinou a teu respeito. Irmão, os irmãos de José traíram ele, mas isso não teve o poder de mudar o que Deus havia determinado na vida de José. José foi governador, sim ou não? Foi traído? Foi humilhado? Foi escravo? Foi caluniado? Sim ou não? Mas os sonhos de Deus se cumpriram na vida de José. Oh, irmão, esse mesmo Deus que
que cumpriu os sonhos na vida de José é o mesmo Deus que escreveu a tua história em um livro. Se você conhece Jesus, se Ele é o teu Senhor, irmão, cada capítulo da tua história está nas mãos daquele que escreveu a nossa história. Antes que nenhum dos nossos dias existissem, eles já estavam escritos no livro do Senhor. Por isso as coisas velhas, declare comigo, coloque a sua mão para cima e diga: as coisas velhas, os sentimentos velhos, as feridas velhas, os traumas velhos já passaram, porque eu sou filho de Deus, uma nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Irmão, Ele te deu o poder de viver completamente diferente daquilo que você aprendeu, daquilo que você recebeu, daquilo que você viveu lá no mundo. Voltando para José, vai ser assim um bate-volta, tá? É José e a gente. José chega no Egito e, apesar de ter passado por traição, de ter sido ferido, né, de ter todas as desculpas para fazer tudo errado, José era movido por um espírito de excelência. Amém? Consegue melhorar um pouquinho o retorno para mim? Amém? José era movido por um espírito de excelência. Foi isso que destacou José lá na sua casa, entre os seus irmãos. Porque tudo que José fazia de maneira correta. José era correto. A palavra que nós lemos aqui diz que José levava a má fama dos irmãos ao pai, porque ele fazia tudo certo. Ele não poderia julgar os irmãos se ele fizesse errado também. José se destacou porque ele era correto, porque tudo que ele fazia com zelo. Foi isso que fez com que José se destacasse também no Egito, porque ele fazia tudo com excelência. Então, irmão, imagina que se José foi levado como escravo para a casa de Potifar, se a função dele era limpar o chão do palácio, ia ser o chão mais limpo do Egito. Ia ficar brilhando, porque ele fazia com excelência. Ô irmão, coloca aí Colossenses, porque isso serve para a gente. Amém? Esse espírito de excelência, Colossenses 3:22. Esse espírito de excelência é o poder que o Espírito Santo nos dá, irmão. Olha o que diz Colossenses 3:22-24. Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradar a homens quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Irmão, é para o Senhor. É para trabalhar, é para o Senhor. É para cuidar da casa, é para o Senhor. É para cuidar dos filhos, é para o Senhor. Você consegue entender isso? O espírito de excelência na vida de José era movido pelo temor do Senhor. E porque ele temia ao Senhor e fazia tudo não para agradar a homens. Aqui em Colossenses Paulo diz, não para agradar os homens quando eles estiverem, porque tem gente que faz tudo bonitinho na frente do pastor, na frente do apóstolo, na frente do patrão, na frente da mulher, mas às escondidas é desleixado, age, fala pelas costas. Irmão, José agia com excelência e de forma correta pelo Senhor, porque ele temia ao Senhor. Então, mesmo longe de casa, passando por lutas, a palavra diz, coloca aí Gênesis 39, versículos 1-4. A palavra diz que o Senhor estava com José. Gênesis 39, 1-4 diz o seguinte: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. E o Senhor estava com José. De modo que, porque o Senhor estava com José, este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este, Potifar, percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que ele realizava, agradou-se de José e tornou administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Irmão, porque José estava com Deus e Deus estava com José, tudo o que ele tocava prosperava.
E em pouco tempo José foi promovido e passou de escravo, de limpador de chão, a administrador de todos os bens do seu senhor. Ei, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você diante disso. Se você estiver com Deus, se você temer a Deus, esteja onde estiver, Ele estará com você. E estando com você, Ele vai atrair as pessoas certas, Ele vai abrir as portas certas, Ele vai te colocar em lugares certos, não pela tua qualificação, mas pela unção de Deus que está sobre a tua vida. Você consegue entender isso? E na continuidade da história de José, nós veremos aqui, né? Se você continuar lendo, eu não vou me deter a todos os detalhes, porque senão a gente perde tempo. Mas você vai ver que a mulher de Potifar se encanta com José e passa a se insinuar, a assediar José. E a palavra diz que José foi incapaz de fazer aquilo. E a Bíblia deixa muito claro que José não fez por temor a Deus. Ele diz: eu não posso pecar contra o meu Deus. Não é porque Potifar ia matar, não é porque ele ia perder o emprego, não era nem emprego, ele era escravo. Não era por nada disso, é porque ele temia ao Senhor. Agora imagina, irmão, se ele fosse um mau caráter, ele poderia ter cedido aquilo. Ô irmão, pensa bem, não tinha pai, não tinha mãe, não tinha pastor, ninguém para aconselhar, ninguém para julgar, ninguém para quem José precisasse prestar contas, mas tinha o Espírito Santo. Irmão, você pode estar onde você estiver, longe das vistas de todo mundo. Você pode estar viajando, sei lá, tem jovem que, ai pastor, eu estou de férias, né? Então às vezes viaja, vai para umas férias e tira férias de Deus também. Mas se você for e você cultivar o Espírito Santo, irmão, você não vai cair em pecado nenhum. Você vai conseguir conservar a tua pureza, a tua santidade, porque é só disso que você precisa, do Espírito Santo. Amém? Então, irmão, Deus, sabe, porque José, desculpa, eu me perdi aqui, lembrei agora. José, se ele fosse um mau caráter, ele recebeu um sonho, amém? De que ele seria um homem importante. Ele podia ter achado, não, essa mulher dando em cima de mim é a oportunidade. Porque agora, ela dando em cima de mim, eu fico com ela, fico com a casa, fico com os bens, dou um jeito nesse homem e tomo posse de tudo, e a promessa de Deus se cumpre na minha vida. Eu vou ser um cara importante. Irmão, tem muito crente que acha que vai ajudar a Deus com as suas estratégias, com seus esquemas. Ei, Deus não se move por esquemas, Deus não se move por estratégias, Deus se move por propósito, amém? Ele atende às nossas necessidades por propósito. Ô meu irmão, aí chega um dia que essa mulher, ela assedia tanto José, ela cria uma situação e ela fica irada porque ele não cedeu. E aí o que ela faz? Calunia José. E José vai preso. Irmão, imagina que José preferiu pagar por algo que ele não cometeu, a trair sua aliança com Deus. José foi preso. E o que acontece com José na prisão? Alguém sabe? Foi promovido. Por quê? Porque era movido pelo Espírito de excelência. Abre aí Gênesis 39, 23 para você ver. Gênesis 39, 23 diz o seguinte: o carcereiro não precisava mais se preocupar com nada, porque José cuidava de tudo. O Senhor estava com ele na prisão, irmão. O Senhor estava com ele e lhe dava sucesso em tudo o que ele fazia. Irmão, a palavra ressalta várias vezes: o Senhor estava com José. E por que o Senhor estava com ele? Porque José nunca deixou o Senhor. O Senhor a promessa dele é: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Se nós estivermos nele, ele estará em nós. Foi isso que Jesus disse: eu quero que vocês sejam um comigo, para que eu seja um com vocês, como eu sou um só com o Pai. Ô irmão, você consegue entender isso? Que José, ele não traiu essa aliança, ele não esqueceu a promessa. Ele foi o mesmo José que ele era lá na casa dos pais dele. Ele foi o mesmo José no Egito, na casa de Potifar. Ele foi o mesmo José na cadeia. Ô irmão, por quê?
Porque José tinha caráter, um caráter forjado pelo Espírito do Senhor que estava sobre a vida dele. Então, talvez no passado você foi um mau caráter. Talvez no passado você viveu de esquemas. Talvez no passado você fez coisas para se beneficiar, ainda que prejudicando outras pessoas. Mas hoje, pelo poder do Espírito Santo, você pode ser uma pessoa de caráter. Agora para pensar, por mais que ele tinha caráter, irmão, por mais que ele tinha fé, por mais que ele esperava as promessas, você acha que José nunca chorou? Você acha que José nunca se entristeceu? Você acha que José nunca se angustiou? Você acha que José nunca se questionou? Irmãos, eu posso estar enganada, mas eu tenho certeza que José era humano. E sendo humano, se a Bíblia diz que Elias era sujeito às mesmas paixões, se a Bíblia diz que Jesus foi tentado nas mesmas coisas que nós, chegando até o Getsêmani a pedir ao Pai que passasse dele aquele cálice, imagina se José não chorou, se José não se angustiou, se José não se afligiu. É claro que sim. Irmão, mas mesmo sem entender nada, José permaneceu firme, amém? Porque José não entendia, mas ele sabia, ele tinha certeza de uma coisa, a mesma certeza que Paulo tinha, e a mesma certeza que nós devemos ter, que está lá em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Você foi chamado? Quem foi chamado? Ergue a mão aí para mim. Você ama a Deus, amém? Então saiba, tudo, absolutamente tudo que acontecer na tua vida está cooperando para o teu bem, para que seja forjado em você o caráter de Cristo. Porque o propósito do Senhor para as nossas vidas, acima de qualquer outro propósito, de qualquer outra promessa, é que sejamos semelhantes ao seu Filho. Ele não nos chamou para sermos prósperos, não. Ele não nos chamou para sermos bem-sucedidos. Ele nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Foi para isso que ele nos chamou. Aleluia, glória a Deus. Então, José sabia, Paulo sabia, nós devemos saber. Agora deixa eu dizer, esse aprendizado você não vai achar no Google, irmão. Você não vai achar no YouTube, você não vai achar nas redes sociais. Não, esse conhecimento, esse entendimento, ele tem que vir, mais uma vez eu digo, por revelação do Espírito Santo. Tem que queimar aqui dentro de você, sabe? É por isso que eu queria orar por você. Feche teus olhos. Eu não terminei ainda não, tá? Mas eu quero fazer uma oração. Feche teus olhos. Eu queria orar como Paulo orou pelos Efésios, por espírito de sabedoria e revelação, para que você consiga abrir mão dos teus conceitos formados, das tuas ideologias, das tuas crenças, daquilo que você acumulou aí na tua mente, sabe? Esse conhecimento humano, maligno, que está enraizado aí na tua mente, gerando justificativas. Ei, que você tenha revelação, sabedoria, discernimento espiritual, que você permita que o Espírito Santo te convença, te ensine, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Porque, irmão, embora José não tivesse respostas imediatas para todos os questionamentos da alma dele, ele viveu a sua vida colocando o seu coração, o seu futuro, o seu destino na mão daqueles que ele sabia que tinha todas as respostas. Deus tem todas as respostas. Ele não vai nos dar todas as respostas, mas Ele tem todas as respostas para as circunstâncias da nossa vida. Ei, irmão, será que você seria capaz de dizer, independente do que você está vivendo, eu sei em quem eu tenho crido? Você consegue dizer isso? Eu sei em quem eu tenho crido. Eu não estou vendo nada, aparentemente está dando tudo errado, mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu conheço o meu Deus. Diga, eu conheço o meu Deus. Irmão, você sabia que foi isso que manteve José? Você sabia que foi isso que manteve Paulo de pé, firme?
Quando chega lá em Filipenses, irmão, uma das últimas cartas de Paulo, ele diz assim: alegrem-se no Senhor. Aí você pensa que Paulo está sentado num divã, num quarto, olhando uma paisagem, o horizonte, o sol se pondo numa janela. Não, irmão. Paulo estava numa masmorra, nas prisões inferiores, no lugar úmido, sujo, frio, acorrentado. Os seus pés estavam acorrentados, preso. Ele estava fraco, doente, sem forças. E ele chega lá para Timóteo na sua última carta, a segunda carta a Timóteo, e ele diz exatamente isso: Timóteo, eu não me envergonho, eu não me arrependo, porque eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que Ele é fiel para me guardar até aquele grande dia. Essa certeza que nos mantém de pé. Irmão, eu tenho certeza que nos momentos de aflição e de angústia, o que era mentalizado aqui em José era o sonho, era a promessa. Irmão, ele fazia como Davi, lá no Salmo 119, versículo 49, Davi diz assim, lembra-te da tua promessa que fizeste a este teu servo, ela é minha esperança. Senhor, a tua promessa renova as minhas forças, ela me consola na minha aflição. Ei! Se você tem promessas e você não está vendo o cumprimento delas, eu quero declarar: seja renovado. Seja renovada em nome de Jesus, pela convicção de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Pastora, você não sabe, está demorando. Espere. Eu não estou vendo saída, confie. É o que eu posso te dizer, irmão. Porque para José foram 13 anos de provação, de sofrimento. Mas José saiu da cadeia para governar o Egito. Irmão, a palavra diz que ainda dentro da prisão, José ele decifrou o sonho de um copeiro. E o copeiro ele foi solto. Foi exatamente isso que José profetizou na vida dele. Ele foi solto. E o copeiro ficou muito agradecido a José. E José disse: lembra-te de mim quando tu estiveres lá no palácio. E aí o copeiro chegou lá e falou para Faraó: Faraó, tem um homem muito bom lá na cadeia, ele não devia estar lá, traz ele para ser copeiro aqui comigo. Não, o copeiro esqueceu de José. Ei, irmão, nem toda pessoa que te esquece está sendo usada pelo diabo. Às vezes as pessoas estão te esquecendo, as pessoas estão te deixando, as pessoas estão te abandonando, as pessoas estão te afastando, porque existe um propósito de Deus para se cumprir na tua vida. Xarabacarabassou. E aí a gente, olhando a história de José, irmão, é impossível a gente não questionar: onde está Deus que deixa um filho inocente, alguém que foi escolhido, alguém que é diferente, alguém que é excelente, alguém que tem um chamado? Por que Deus permite que ele passe por tantas aflições? Por que Deus permite ele passar por todas essas situações? Irmão, de forma tão injusta. Sabe por que Deus não tirou José da cadeia na hora que ele queria sair de lá? Porque se o copeiro tivesse chegado para Faraó, tivesse dito: Faraó, tem um homem bom na cadeia. Não era isso que José queria, sim ou não? Quando ele disse: lembra-te de mim, ele estava dizendo: olha, me tira daqui, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Não era isso, sim ou não? Se José tivesse saído da cadeia na hora que ele queria, o máximo que ele seria um bom lavador de copos no palácio de Faraó. Porque, irmão, José passou mais 2 anos naquela cadeia. E nesses 2 anos, o Senhor estava construindo uma rampa para ele sair da cadeia direto para o palácio, para governar o Egito. E não apenas isso, Deus estava preparando
o cenário lá fora, é verdade. Deus estava se preparando para dar sonhos a Faraó, mas Deus estava preparando o coração de José para que ele pudesse tomar posse daquilo que o Senhor havia determinado para a vida dele. Porque talvez se José tivesse saído naquele tempo, ele ainda não tivesse estrutura para perdoar os seus irmãos. Oh, irmão, Deus sabe. Você crê que Deus sabe do que a gente precisa? Ele sabe o tempo certo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Ei, meu irmão, Deus está te preparando, amém? Deus está preparando teu coração. Deus está forjando o teu caráter. Deus está trabalhando na tua alma, curando as feridas da tua alma primeiro. Ele está aperfeiçoando a obra que Ele começou na sua vida. Porque os caminhos de Deus não são os teus caminhos. Os pensamentos dele são muito mais altos, muito mais elevados do que os nossos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você esteja passando por alguma situação, e talvez Deus não te tire dessa situação agora. Talvez você está pedindo, você está clamando, você está chorando. Talvez você até pense que Deus esqueceu de você. Talvez você esteja querendo resolver as coisas do teu jeito. Eu posso te dar um conselho. Se você permanecer fiel, tenha certeza que no meio desse silêncio que está aí ao teu redor, talvez você não está vendo nada acontecer, no mundo espiritual, Deus está trabalhando ao teu favor. Oh, irmão, arabassore alabaxê. Sabe por quê? Às vezes a gente olha as situações difíceis que a gente está enfrentando, a gente não entende. A gente se questiona, a gente até murmura às vezes. Mas na maioria das vezes nós estamos vendo esse cenário pelo avesso. E Deus está lá do céu dizendo: meu filho, eu estou no controle. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu não estou trabalhando contra você. Eu estou trabalhando por você. Eu venci o mundo. Ei, irmão, Ele venceu, amém? Acontece que a palavra diz lá em 1 João 5:4: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Permanecer firme, confiante, inabalável, em fé, é o que vai vencer, irmão, a frustração. É o que vai vencer as dúvidas, o medo. Ei, irmão, a firme convicção de que ainda que aparentemente tudo ao redor esteja dando errado, saber que o nosso Redentor vive e que no momento certo Ele se levantará. Ele já está agindo a nosso favor, mas no momento certo Ele vai manifestar aquilo que Ele está fazendo no mundo espiritual. Ah, pastora, como é que você sabe que o que eu estou vivendo não é do diabo? Irmão, se você está em obediência, o Filho de Deus, o inimigo não toca. Se você vive em obediência, em submissão a Deus e a sua palavra, o inimigo não pode te tocar, o maligno não pode te tocar. Só até onde Deus permitir. E como é que você sabe, pastora, que não foi o diabo que tocou na vida de José, que mandou os irmãos traírem José, que usou a mulher de Potifar para caluniar ele? Como é que a senhora tem certeza que tudo isso fez parte do propósito de Deus e não foi um levante do maligno, do inimigo? Irmão, deixa eu dizer uma coisa. Ainda que Satanás tenha usado de todas as estratégias, ainda que ele tenha manipulado pessoas para ferir José, nenhuma folha cai do céu sem que Deus permita. Até para tocar em alguém, para fazer algo contra alguém, Satanás tem que pedir permissão a Deus. Ele pediu permissão para tocar em Jó. Ele pediu permissão para peneirar os discípulos. E quando chega lá na ceia, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, Satanás pediu para peneirar você como trigo, mas eu intercedi por você. Ei, você tem um intercessor diante do Pai. E se você for fiel a Ele, Ele é fiel a você. Oh, irmão, tem que ter a permissão de Deus. Não foi assim com Jesus. Olha, presta atenção, irmão. Jesus sendo crucificado, os fariseus ali batendo palma, os sacerdotes religiosos batendo palmas, muitos judeus ali batendo palmas.
Jesus sendo açoitado, Jesus sendo torturado, ferido, humilhado, cuspido, crucificado. E aos olhos humanos, fala para mim, parecia ou não parecia que Satanás estava vencendo? Parecia ou não, irmão? Se você estivesse lá olhando tudo aquilo, você não ia dizer, poxa, ele perdeu. Oh, irmão. Aqui na terra, presta atenção. Aqui na terra, Jesus estava sendo ferido, crucificado, humilhado. Mas naquele mesmo instante, no mundo espiritual, ele estava sendo exaltado acima de todo principado e potestade, e recebendo um nome acima de todo nome, diante do qual todo joelho se dobrará no céu, na terra e debaixo da terra. Assim como fez com Jesus, aconteceu com José. Deus provou José na terra, mas aprovou José no céu. Você está sendo provado aqui, irmão. Você está sendo aprovado no céu. Você não está sendo aplaudido pelos homens, mas você está recebendo o sorriso de Deus. Como é que você sabe, pastora, que tudo fez parte do propósito de Deus na vida de José? Salmo 105, versículo 16 até o 19. Mandou, está falando de Deus. Deus mandou vir fome sobre a terra de Canaã e cortou a provisão de alimento. Então enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Quem foi que enviou José? Deus. Feriram seus pés com correntes e com ferros prenderam seu pescoço. O Senhor pôs José à prova. Ô irmão, isso é lindo. O Senhor pôs José à prova, mas foi até chegar a hora de cumprir a sua palavra. Irmão, Deus nos coloca à prova, mas é só até chegar a hora de cumprir sobre as nossas vidas a sua palavra, as suas promessas, o seu propósito. Ei, presta atenção, estou terminando. Deus permite a gente provar da humilhação, irmão, para saber se a gente vai murmurar. Mas Deus também permite a gente provar da exaltação, para saber se a gente vai se ensoberbecer. Pode ter certeza que a prova maior, a maior dificuldade para passar não é na provação, não é na humilhação, é na exaltação. Porque na humilhação você está tão quebrado, irmão, que você não tem para onde recorrer. É Deus, só Ele. Mas na exaltação, eu sou o cara, eu sou a mulher, eu sou a pessoa. O orgulho, a soberba, incha, cega. Ô irmão, a palavra diz que José sai da cadeia e vai para o palácio ser governador. E agora, irmão, como governador, se ele não tivesse sido forjado, se ele não tivesse tido seu caráter, a sua alma curada, se ele não tivesse passado esses 13 anos, se ele tivesse saído da terra de Canaã diretamente para o palácio, ele ia se vingar dos irmãos. É da natureza humana. Mas a palavra diz que ele não fez. A palavra diz que ele perdoou os irmãos. Por quê? Porque ele entendeu o propósito por trás das circunstâncias. Gênesis 50, 20, para finalizarmos. José dizendo para os irmãos: olha como ele entendeu. Vocês, meus irmãos, planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. As promessas de Deus só se cumpriram na vida de José, porque ele entendeu que existia um propósito maior que as situações que ele estava enfrentando. José conheceu o Deus que estava por trás das circunstâncias da vida.
Meu irmão, eu quero que você saia daqui sabendo que todas as coisas estão cooperando para o seu bem, para que o propósito de Deus se estabeleça em você e através de você. E o Deus a quem você entregou a sua vida está no controle de todas as coisas, amém? Ele venceu as enfermidades, Ele venceu a depressão, Ele venceu o medo, Ele venceu a morte, Ele venceu o diabo, Ele venceu o inferno. Satanás não tem mais nem casa, porque Ele desceu lá e tomou as chaves do inferno e da morte das mãos dEle. Oh, meu irmão, Ele venceu e nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor desse Deus que cuida das nossas vidas, que escreve a nossa história, que transforma o nosso destino. Oh, meu irmão. E hoje eu trago essa palavra. Eu queria poder aqui abrir um parêntese. Eu já estou quase finalizando, eu prometo, fica aí. Para honrar o nosso apóstolo José Pedro. O Senhor é o nosso José. O José que foi enviado na frente para uma terra estranha, distante, que foi perseguido, humilhado, enganado, traído, caluniado, mas tem guardado a fé e tem sido uma inspiração para muitos, que tem transferido não apenas a unção, mas uma paixão que tem queimado nos corações de muitos. E eu sou fruto desse propósito, desse José que veio à frente para que muitos fossem salvos. Eu sou uma das que foi salva por esse José. Amém? Glória a Deus. Eu vou finalizar agora. Eu só queria contar um testemunho rapidinho, para você entender que nós estamos aqui. A gente se coloca na posição, irmão, de subir aqui nesse altar, mas nós somos humanos, amém? Nós temos lutas, nós temos aflições. Há uns 15 dias atrás, 15 dias, uma semana, não lembro, a gente foi ao monte. Depois de 10 anos praticamente eu subi o monte, irmão. E eu estava tão angustiada naquele dia, porque naquela semana eu tinha recebido uma palavra que tinha mexido com as minhas estruturas, tinha me abalado. Eu estava muito abalada emocionalmente. Tem emoções aqui ainda, amém? O Espírito está pronto, a gente sobe aqui e a gente prega pelo Espírito, mas a carne continua sendo fraca. A nossa natureza ainda nos trai. E eu me abalei, eu fiquei angustiada com aquilo, eu não conseguia dormir, e lutando. E tinha hora que eu me acalmava e pedia a Deus: calma, eu sei, eu creio. Você fica se condicionando, eu creio. Mas não é por informação, não é por força nem por violência, é pelo Espírito, é por revelação. E eu precisava dessa revelação. E eu subi um monte angustiada. E chegando lá, o apóstolo me chamou: ora aqui, Charo, pelas crianças. E eu orei, mas só Deus sabe como eu estava aqui dentro. Porque a gente, às vezes é igual a Pedro, irmão. Pedro estava lá, Jesus chega: Pedro, deixa eu usar o teu barco. E ele entra no barco, abençoa, cura, expulsa demônio dentro do barco de Pedro. E Pedro não tinha pescado um peixe. Deus usa o nosso barco para abençoar os outros, mas a gente termina frustrado. E eu estava daquele jeito, igual a Pedro, frustrada. E deu assim umas 2 horas da manhã, o pastor: vamos todo mundo orar que nós vamos descer. E ninguém descia. Glória a Deus. Ei, Deus sabe todas as coisas. E naquele instante que ele começou a entoar uma canção, que é uma canção que Deus deu para esse ministério, e eu olhei para o céu. E eu não sou a Glícia nem a pastora Elza, mas deixa eu me arriscar. E eu disse assim, cantando: aleluia. Eu vou beber da tua fonte, eu vou sorrir como criança, me jogar aos teus pés. Irmão, quando eu levantei os meus olhos para o céu, abri os olhos, e lá é como o salmo que eu acabei de falar aqui. Você vê a promessa ali, eu vi no céu a promessa.
Eu tive a visão da concretização da promessa. Eu tive um vislumbre do futuro. E cantando, o Senhor falava comigo e dizia: é isso aí, filha. Beba da minha fonte. Não beba da fonte do que os médicos dizem. Não beba da fonte do Google. Não beba da fonte das novelas do YouTube. Não beba da fonte do que os outros falam. Beba da minha fonte e você vai sorrir como criança e se lançar aos meus pés. Oh, vai voar nas asas do vento. E todo o teu tempo vai ser para me adorar pelo que eu fiz e pelo que eu farei na tua vida, diz o Senhor. Você pode fechar os seus olhos. Eu quero orar agora para nós finalizarmos. Fique aí do jeito que você está, não se levante. Apóstolo, é rapidinho, gente. Nós já vamos finalizar. Eu queria que você ficasse sentado. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu vou orar por você agora, amém? Eu quero declarar isso sobre a sua vida. Eu quero declarar que essa fé inabalável dessa visão, desse homem, dessa mulher que tem carregado, em meio a dores, em meio a circunstâncias contrárias, em meio a adversidades e aflições, tem carregado essa fé inabalável. Eu quero profetizar essa fé sobre a tua vida, para te ajudar a romper com essa situação, para te ajudar a transpor essa barreira que está te travando, que está te impedindo. Em nome de Jesus, receba agora, na autoridade do nome de Jesus, um renovo espiritual para crer e esperar sem se desesperar por aquele que é fiel para cumprir todas as coisas. Amém? Que alegria no Espírito nesta noite está sendo derramada entre nós. Oh, vai, declara alguma palavra de adoração a Ele. Tu és lindo, Senhor. Tu és amável, desejado. Tu és tão bom. Tu és tão bom. Diga algo para Ele. Diga algo para Ele. Oh. Te adoramos. Te adoramos.
tem por onde correr. Em seu nome, os coxos andam. Em seu nome, os cegos veem. Em seu nome,
poder em seu nome, Jesus. Só os instrumentos. Flua! Flua! Oh, por suas pisaduras fomos sarados. Libere um brado de liberdade, de liberdade. Vai, eu quero ouvir a sua voz. Um brado de liberdade. Livres do pecado, livres da condenação da morte. O que Ele está fazendo ainda não foi